nesta noite, porque eu acredito que todos nós queremos ouvir a palavra do Senhor, não é verdade, irmão? Glória a Deus. Acredito que todos nós queremos, nessa noite, que o Senhor fale por meio da sua palavra. Então eu, como pregador dessa noite, irmãos, não posso dizer aos irmãos que eu vou falar de mim mesmo, porque se eu falar de mim mesmo, nada sairá, amém? Mas se o Espírito Santo estiver comigo nessa noite, me ungir as palavras, tenho certeza que esta mensagem vai falar profundo ao seu coração. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que mais uma vez nós nos encontramos reunidos nessa noite, ó Pai, porque nós amamos a Tua palavra e nós queremos nessa noite, ó Deus, meu Pai querido, nos alimentar da Tua palavra. Portanto, ó Pai querido, envia Teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar, neste momento, para que através da unção do Teu Espírito, cada vida aqui, Senhor, seja tocada pela Tua palavra e que as necessidades sejam supridas por meio da Tua palavra. Nós já queremos repreender agora, Senhor, toda a seta do inferno contra esta ministração, contra esta igreja. Meu Deus, toda a artimanha do diabo para roubar a adoração, Senhor, está repreendida em nome de Jesus. Neste lugar, Senhor, só o Teu nome será glorificado e só a Tua palavra será consumida. Então, Senhor, nessa noite, nos abençoe em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém! Glória a Deus. Ainda de pé, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, lá no versículo 29. Eclesiastes, irmãos, é quase no meio da Bíblia. Vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Antes de cantarmos, amém? Glória a Deus. Os irmãos, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Os irmãos encontraram, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E a tradução é um pouco diferente, viu? Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Vou ler novamente, depois os irmãos repetem. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. A igreja. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Pode sentar, fique à vontade. Irmãos, este texto, ele nos traz duas grandes verdades, coloca à nossa frente duas grandes verdades. E a primeira verdade, irmãos, é o estado original do homem, quando Deus o criou. Porque o texto diz assim, Deus fez o homem como, irmãos? Reto, né? Na minha Bíblia está assim, Deus fez os homens justos. Então, irmãos, quando Deus criou o homem, Ele criou no estado de retidão, de inocência. Amém, queridos? Ele criou o homem de uma maneira plena, santa e justa. Amém, queridos? Amém. Inclusive lá no relato da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que quando Deus viu, depois ele fez feito o homem, diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Amém, irmãos? Até então, tudo que Deus via, quando ele fazia, interessante, irmãos, a falar a respeito do relato da criação, é que Deus, quando criava cada coisa, ele parava um pouco e dava uma olhada. Você já percebeu isso, irmão? Já parou para ver? Porque a Bíblia diz que ele criou, vamos dizer, os céus e a terra, aí ele parou e a Bíblia diz que ele deu uma olhada e viu que era bom. Amém, irmãos? Quem desenha, meus queridos, quem cria alguma coisa, sabe que no meio do processo de criação você para e dá uma olhada, aí diz, puxa vida, está bom. Não é assim, irmãos? Da mesma forma foi Deus, né? Deus, quando criava cada coisa, ele olhava e dizia, está bom, e continuava criando. Mas depois dele fazer o homem, irmãos, é justamente esse texto. A Bíblia diz que ele parou e olhou e disse, é muito bom. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque o homem, ele é a obra-prima de Deus, amém? É por isso que os teólogos chamam-nos de a obra-prima de Deus e a coroa da criação, amém, amados? Porque Deus nos criou perfeitos. Diga para o seu irmão, Deus nos criou perfeitos. Eu sei que o irmão que está do seu lado talvez não seja tão perfeito assim, não seja tão bonito ou tão bonito assim, mas Deus nos criou perfeitos, não é isso, irmãos? Então, a primeira verdade que nós vemos nesse texto, irmãos, é a criação perfeita de Deus, amém? Mas a segunda verdade, meus queridos,
que esse texto nos mostra é justamente a queda do homem no pecado. Porque o texto da palavra de Deus diz assim: Deus criou o homem justo, ou Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas intrigas, ou ele foi atrás de muitas controvérsias. Não é assim, meu irmão? Então o homem deliberadamente pecou e acabou, meus queridos, perdendo a inocência que Deus lhe dera. Não é? A obra-prima de Deus acabou se perdendo. E é por isso que a Bíblia diz, irmãos, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, amém? Quando o homem pecou, meus queridos, ele trouxe sobre si juízo e as suas consequências, amém, amados? Então, amém. Esse texto, meu irmão, é um texto que eu gosto muito e que, de fato, nessa noite nós vamos falar a respeito, amém? Não deste texto, mas nós vamos falar do que ele nos expressa. Nós vamos falar da criação de Deus e que infelizmente esta criação se perdeu, amém, irmãos? Então veja só, nós não temos como saber, meus queridos, quanto tempo Adão e Eva passaram no estado de inocência. Na verdade, meu irmão, a gente não tem como saber se eles passaram 100 anos, 1000 anos, ou se foram alguns dias, porque a Bíblia não nos relata, mas nós sabemos que em algum período, meus queridos, eles passaram algum período ainda no estado de inocência, ou seja, quando Deus criou o homem e a mulher, eles ainda passaram um período desfrutando da presença de Deus, desfrutando da inocência e tendo acesso à árvore da vida. A árvore da vida, meus queridos, para quem não sabe, estava plantada no meio do jardim do Éden, e o seu fruto, quando era consumido, dava a vida eterna. Dava o que, irmãos? A vida eterna. E hoje, meus queridos, nós vamos falar um pouco justamente deste período, do período de inocência. Nós vamos falar, meus queridos, como Deus nos criou de fato perfeitos. Amém, irmãos? Por que, pastor Ricardo, é importante nós falarmos sobre isso? Porque, meus queridos, nesse tempo de tantas filosofias que acaba abrandando o estado do homem, não é? A gente precisa saber qual é a realidade, né, da condição humana que a Bíblia nos expressa. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitos são aquelas pessoas hoje que dizem que o homem não tem pecado. Não é assim, meu irmão? Pecado, meu amado, eu já ouvi uma pessoa dizer que o homem não peca, ele comete erros, né? Comete falhas, mas pecado não existe. Aí eu pergunto: que diferença há entre erro e pecado? Não é verdade, meus amados? Eu conversei até com um certo teólogo que ele disse que o crente, né, ele é daquela linha, né, chamada da plena santificação, que ele acha que o crente chega num certo nível que ele não mais peca, ele apenas comete falhas, né? Então o erro é uma falha, não, o pecado é uma falha. Então todos nós somos pecadores, meus queridos, mas muitos são aqueles que hoje alegam que o homem não peca, que o homem não tem essa condição de pecador. Mas eu quero dizer para os irmãos que todos nós somos pecadores, amém, queridos? Amém. Mas, entretanto, nós somos pecadores regenerados. E nós vamos falar, meus queridos, a respeito disso nessa noite, porque é importante que nós conheçamos o estado real em que nós vivemos, a condição, não é, do homem nos dias de hoje. Nós estamos estudando, meus queridos, uma série de mensagens sobre soterologia. Sobre o que, irmãos? Soterologia. É a doutrina da salvação. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos entrar em outra matéria chamada antropologia, que é justamente a doutrina do homem, né? Como Deus criou o homem, enfim, é a doutrina teológica do homem. Nós vamos falar um pouco disso, meus queridos, porque para que nós entendamos a necessidade da salvação e da redenção, é necessário entender o que nós perdemos. Amém, amados? Porque infelizmente Adão e Eva perderam muito lá no jardim. Na verdade, eles perderam tudo, e por causa deles nós estamos nessa condição pecaminosa. Então, irmãos, nós nessa noite vamos estudar a respeito disso, amém? E não existe ninguém melhor, né, para falar do homem do que o próprio Deus, o seu Criador. Não é assim, meu irmão? Porque só Ele conhece perfeitamente o homem. Então, já que a Bíblia ela é a palavra de Deus, então nela contém de fato a realidade do homem. Eu quero que você abra a sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Os irmãos estão estranhos, se eu estiver falando meio estranho hoje, é porque me trouxeram um arroz com frutos do mar que está me fazendo salivar, né? Então por isso que eu estou falando meio estranho assim, né? Glória a Deus.
irmãos quiserem me surpreender com comidas assim, fica à vontade, viu? O pastor gosta de comer. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus queridos, tornando a dizer, que nós já dissemos hoje, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito. Amém, irmãos? Se você parar para olhar, meus queridos, o ser humano é perfeito. Fisicamente falando, biologicamente falando, o ser humano é perfeito. Amém, irmãos? Os irmãos sabem que a tecnologia está de uma maneira assombrosa, né? Mas nenhuma lente conseguiu imitar o globo ocular. Amém, irmãos? Não existe uma lente, uma câmera fotográfica ou celular, ou o que quer que seja de aparelho eletrônico, né, ou biônico, seja lá o que for, que consiga imitar o olho humano, porque Deus nos criou perfeitos. Amém, irmãos? Outros órgãos do nosso corpo, eu não vou aqui investir tempo a falar sobre isso, mas outros órgãos do corpo humano também são perfeitos. Amém, irmãos? Porque foi criado por um ser inteligentíssimo. Amém, meu irmão? Graças a Deus, pessoa, foi criado por um Criador, a força suprema do universo, e não por uma explosão, e nem por uma evolução, porque Deus, quando criou o homem, o criou perfeito. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, irmãos, que Deus criou o homem, né, perfeito e de uma forma especial. Amém, irmãos? Sabe por quê, meus queridos? Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou de forma imediata. Você não sabe o que é isso, meu irmão? Ele deu ordem com a sua voz, né, com a sua palavra criadora. Ele deu ordem, todas as coisas foram criadas. Não é assim, meu irmão? Não é o relato que está lá em Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que ele disse assim, que haja luz e houve luz. Não foi isso, meus queridos? Uma palavra dele, a palavra criadora que só ele tem, e por isso é mentira essa pregação, né, de confissão positiva. Se você determinar, você consegue. Isso é mentira, porque só Deus, meu irmão, tem a palavra criadora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pela sua misericórdia, Ele nos dá autoridade. Aí é uma outra coisa, amém? Mas nós só conseguimos e obtemos vitória através do seu poder. Então, meus amados, Deus criou todas as coisas de forma imediata. Ele ordenou e as coisas vieram a existir. Porque o nosso Deus é soberano, meu irmão. E querendo Ele, amém, ninguém pode impedir. Na Isaías 43:3, meus amados, diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Irmão, quando Deus dá ordem, não tem demônio no inferno que possa impedir. Não tem demônio no inferno, nem ser humano algum que possa dizer não, eu não quero, porque o nosso Deus é soberano. Então, quando Deus criou todas as coisas com a palavra do seu poder, elas vieram a existir. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas veja só, meus queridos, quando Deus foi criar o homem, Ele criou de uma forma diferente. Amém, irmãos? O seu espírito, Ele criou de forma imediata, ou seja, Ele deu ordem, seu espírito, né, foi criado. Porém, o corpo humano, ele foi criado de uma forma imediata. Ou seja, eu falei imediata e agora estou falando imediata. Amém, amados? Ou seja, Deus, quando criou o corpo humano, Ele criou por meio de alguma coisa. Ele criou por meio de quê, irmãos? De alguma coisa. Diga assim, do pó da terra. Do pó da terra. Do pó da terra, amém, irmãos? Então Ele criou por meio de alguma coisa. Não é verdade, irmãos? Então veja só, meus queridos. Quando Deus foi criar o corpo humano, Ele não criou de uma forma imediata. Ele criou, né, de uma forma imediata, por meio de alguma coisa. Ah, pastor, e que diferença tem entre uma coisa e outra? Será que isso é importante, meu irmão? Quando Deus criou tudo, Ele criou apenas com a sua palavra, mas quando Ele foi criar o homem, Ele usou as suas mãos. Diga glória a Deus. Deus usou as suas mãos para criar aquele ser, não é, do pó da terra, com as suas próprias mãos. Ele, como o supremo artista, não é, Ele criou, digamos assim, um boneco, não é, do pó, né, do barro, da terra. E ali a Bíblia diz, meu irmão, que Ele veio a criar o homem. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz, meus queridos, que Ele soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. Amém, irmãos? Então veja
veja só, meus queridos, Deus, Ele criou o homem de uma forma, totalmente especial, porque Deus, meus queridos, Ele tinha na sua mente criar a sua obra-prima, diferente de qualquer outra criação, porque toda a terra, não é o que está no Salmo 150, meu irmão, toda a terra louva ao Senhor, não é assim, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Toda a terra louva ao Senhor, todo o ser vivente louva ao Senhor, porém só os homens e os anjos têm a faculdade de adorar, amém, meu irmão? Porque a adoração inclui a inteligência, o intelecto, amém, meu irmão? A gente só pode adorar a Deus porque nós somos inteligentes, seres racionais. Os animais louvam a Deus, porém, meus queridos, eles não adoram ao Senhor, porque a adoração envolve sentimento e pensamento. Então eu e você temos um privilégio tremendo, meu irmão, que nenhuma outra criação tem, o privilégio de adorar o Senhor. Glória a Deus, meus queridos. Então veja só, meu irmão, a Bíblia diz que Ele soprou, amém, nas narinas, o fôlego de vida do homem. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Ele soprou o fôlego de vida. Vamos abrir a Bíblia, irmão. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, irmãos? Então veja, como eu falei para os irmãos, toda a criação foi feita de uma maneira surpreendente e imediata. Não foi assim, meu irmão? Deus criou todas as coisas, mas o homem, além de ele formar o homem do pó da terra com a sua própria mão, ele ainda soprou algo de si para o homem. Ele soprou o que, irmãos? O fôlego de vida, ou seja, o espírito humano foi soprado nas narinas do homem e ele passou a ser uma alma vivente. Nós temos algo, meus queridos, que os seres irracionais não têm. Nós temos alma, eles não têm, amém, meu irmão? Nós temos o espírito, eles não têm, amém, queridos? Então veja só, meus queridos, o homem, quando Deus soprou, nos seus narizes o fôlego de vida, ele dotou o homem de três coisas: de corpo, alma e espírito. Dotou o homem de quê, irmãos? Corpo, alma e espírito. Eu quero que os irmãos entendam bem, isso é uma doutrina que nós defendemos, podemos dizer assim, uma doutrina que nós aceitamos, chamada doutrina da tricotomia. Como é o nome da doutrina, irmãos? Tricotomia, que o homem ele é tripartido, ou seja, ele é corpo, alma e espírito. Nada contra aqueles que aceitam a dicotomia, que o homem é apenas corpo e alma. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que o homem é corpo, alma e espírito. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. O homem, meus queridos, quando ele foi criado como a imagem de Deus, e Deus o dotou de corpo, alma e espírito. O corpo foi formado quando ele formou aquele ser inanimado ali, no pó da terra, mas a alma e o espírito foi insuflado no homem quando ele soprou nos seus narizes o fôlego de vida. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: o mesmo Deus e Pai vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Eu vou repetir só a parte B do versículo e depois os irmãos repetem. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. A igreja, que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam manifestados irrepreensíveis na vida. Amém? Então nós entendemos que o homem, meus queridos, ele é constituído não apenas de um corpo, mas ele tem uma alma e um espírito. Amém, irmãos? Amém. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Agora avance para Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É um texto bastante conhecido, mas que também fala, meus queridos, que o homem, ele não é apenas corpo, como alguns defendem. Ele não tem apenas vida, mas ele tem também uma alma, ele tem também um espírito. Amém, irmãos? Amém. Ele não é feito apenas de coisas materiais, ele é feito também de coisas transcendentes e espirituais. Amém? Os irmãos encontraram Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas o texto que prova, meus queridos, que nós somos o que, irmãos? Corpo, alma e Qual é espírito. o nome dessa doutrina, meus queridos? Tricotomia. Tricotomia. Amém, amados? Isso aqui, meu irmão, que eu estou passando para os irmãos, é basilar, ou seja, é uma coisa básica para todo cristão saber, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E esse texto de Hebreus diz que o único que faz separação entre alma e espírito é a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Porque, meus amados, vou explicar para os irmãos o que é a constituição do homem. O homem tem um corpo, pega assim no seu corpo. Pega aí no seu corpo, você tem um corpo, né? Esse corpo é aquele elemento que você se expressa aqui na terra, não é assim, meu irmão? E é este corpo que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Diga Espírito melhor, o Santo. meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas nós não somos constituídos apenas de coisas materiais, amém, meus queridos? Nós também temos uma parte imaterial, nós também temos uma parte espiritual, e que a Bíblia chama de alma e espírito. Chama de quê, irmãos? Alma e espírito. Então, meus queridos, o que é o espírito humano? O espírito humano, meus queridos, é justamente o fôlego de vida, é a vida que o homem tem, amém, irmãos? Foi aquilo que foi soprado nos narizes do homem quando ele foi criado. Sem ela, meus queridos, nós não vivemos. Se o espírito sair do homem, o homem morre, amém, irmãos? Porque justamente, meus queridos, o espírito é o fôlego de vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, e o que é a alma? Meu irmão, a palavra espírito, que nós acabamos de falar, é derivado de uma palavra grega chamada pneuma, que tem a ver com sopro, amém? É o sopro de Deus entre nós. Mas já, meus queridos, a palavra alma é derivada da palavra grega, que quer dizer, quem sabe dizer, irmãos? Psique, amém? E a psique, meus queridos, é justamente onde está a nossa mente e o nosso coração, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então a alma, meus queridos, é a sede de tudo aquilo que você pensa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Onde é gerado, meus irmãos, os seus hábitos, seu comportamento, amém? É onde é gerado os seus pensamentos e os seus sentimentos. A alma do homem está intimamente ligada ou amalgamada ao espírito. Um e outro não se separam. Se a alma sair do corpo, o corpo morre. Amém, queridos? Amém. Se a alma sair do corpo, o corpo morre. Bem como se o espírito sair do corpo, o corpo também morre. Amém, irmãos? Essa experiências extrasensoriais que se falam por aí, né? Que a alma saiu do corpo, saiu andando por aí. Isso é mentira, meu irmão. Porque se a alma sair do corpo, ela morre. Porque ela está intimamente ligada ao espírito. E uma vez o espírito sair do corpo, morre. Amém, irmãos? Então nós somos constituídos como, irmãos? Corpo, alma e espírito. Como é o nome dessa doutrina, meus queridos? Tricotomia. Tricotomia. Amém, amados? Então, meus queridos, Deus nos criou assim, como Ele também. Amém, meu irmão? Porque o nosso Deus, Ele é uma trindade. Ou melhor dizendo, né? A palavra trindade é até uma palavra um pouco complicada de entender. Mas o nosso Deus, Ele é uma triunidade. Amém? Ele é como, irmãos? Triunidade. Sim, mas na triunidade tem o quê? Pai, Filho e Espírito Pai, Santo. Filho e Espírito Santo. Os três são iguais em poder e em essência, amém? Mas cada um deles é uma pessoa que subsiste uma só, assim como nós também, meu irmão. Eu sou apenas um Ricardo, apesar de parecer ser dois, mas eu sou apenas um, não é verdade? E eu tenho um corpo, né, que justamente no grego é chamado de soma, não é? Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, que no grego é chamado de psique, e eu tenho um espírito, que no grego é chamado de pneuma. Eu sou constituído três, amém, queridos? Apesar de ser um, e o nosso Deus, da mesma forma, Ele é um só. Nós adoramos só um Deus, nós somos monoteístas. Porém, meus queridos, Ele subsiste em três pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que dom inefável, meus queridos, Deus nos deu. Deus nos constituiu como Ele mesmo é. Amém, meu irmão? Ele nos deu um Espírito que é a fonte de vida. Diga assim, Deus me deu um Espírito que é a fonte da minha vida. Deus me deu o Espírito que é a fonte da minha vida. Deus me deu uma alma que é a sede dos meus pensamentos e sentimentos. Deus me deu a alma que é a sede dos meus pensamentos e sentimentos. E
Deus me deu um corpo com o qual eu posso me expressar neste mundo. E Deus me deu um corpo com o qual eu posso me expressar neste mundo. Olha que coisa, meus queridos, tem tanta gente que cuida do corpo, né? Isso não é errado nem é pecado, ao contrário, isto é bom, porque nós estamos cuidando de algo que Deus nos deu. Não é assim, meu irmão? Mas tem pessoas que cuidam muito do corpo, mas não cuidam nada, nem da alma nem do espírito. Não é assim, meus queridos? Tem pessoas que têm um corpo saradão, bonitão, né? Todo enfeitado ali, mas a alma do homem é podre, é suja, e o espírito já está quase morrendo. Não é assim, meus queridos? E o texto que nós lemos lá de 1 Tessalonicenses 5,23 diz que nós temos que estar santificados aonde, irmãos? Diga assim, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, meu irmão, nós não devemos cuidar apenas do corpo, nós devemos cuidar também do espírito e da alma. E aí, meus queridos, eu quero fazer uma pergunta para a igreja nessa noite, uma pergunta importantíssima. Como você tem cuidado desse dom de Deus? Como você tem cuidado, meu irmão, do corpo, da alma e do espírito que Deus te deu? Se você tem cuidado do seu corpo, glória a Deus, continue, mas cuide também da sua alma e do seu espírito. Com o que você tem enchido a sua alma, meu irmão? Com ira, com ódio, com pornografia, com coisas do mundo, ou tem enchido da presença de Deus? O teu espírito tem adorado ao Senhor, ou tem adorado ao quê? A tua força de vida tem sido em prol de quê? Do mundo ou de Deus? Então, meus queridos, Deus nos constituiu assim, dessa forma, corpo, alma e espírito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então veja só, meus queridos, quando Deus ele criou o homem, ele criou de uma maneira maravilhosa e especial. Mas a Bíblia diz também, meus queridos, que Deus, ele deu algo para o homem que não deu para outras criações, ou para a outra parte da criação. Ele deu a semelhança dele mesmo. Ele deu a imagem e semelhança. Diga assim, Deus me deu a imagem e semelhança. Deus me deu a imagem e semelhança. Meus queridos, nós temos que entender, quando Deus fala na sua palavra, sobre ele nos dar a sua imagem e semelhança. Muitos acreditam que a semelhança que nós temos com Deus, com a imagem de Deus, é que Deus tem corpo, braços, pernas, olhos, cabelos, igual a nós. Os mormons, por exemplo, acreditam que Deus é um ser humano gigantesco, que vive em outro planeta. Eles de fato gostam de histórias da carochinha, porque, meus queridos, a Bíblia não fala a respeito disso. A semelhança, meus queridos, que Deus fala de nós, o que Deus deu a nós é outra. Porque quando a Bíblia fala, meu irmão, a respeito, por exemplo, dos olhos de Deus, tem lá no livro de Salmos, os olhos de Deus procurarão os fiéis da terra. Não é assim que está lá, meu irmão? E a Bíblia diz lá em Isaías 59, versículo 1, os seus ouvidos não estão agravados. Não é assim, meu irmão? O texto que nós acabamos de citar, Isaías 43 diz, não há ninguém que possa escapar da minha mão. Então, meus queridos, quando Deus fala de olhos, de ouvidos, de mão de Deus, Ele está falando numa linguagem que nós podemos entender. Amém, meu irmão? Porque nós, na nossa experiência, nós sabemos que cada pessoa tem braços, pernas, mãos e olhos. Não é assim, meu irmão? Então é uma linguagem que a gente chama em teologia de uma linguagem antropomórfica. Isso quer dizer, meus amados, que Deus, Ele está falando de uma maneira que eu e você entenda. Porque a palavra de Deus diz, meu irmão, que Deus é Espírito. Deus é o quê, irmãos? Espírito. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 24. E você vai entender que quando Ele está falando de Deus ter braços, pernas, olhos, mão, amém, meu irmão? Ele está falando de uma maneira figurada, ou seja, Ele está falando de uma maneira que nós entendamos, porque na verdade Ele é um Espírito, e sendo Espírito Ele não tem forma, Ele não tem corpo, amém, meu irmão? Ele é de fato um Espírito. João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é o que, irmãos? Espírito. Deus é Espírito. Então, meus queridos, Ele não tem corpo, amém? Ele não tem uma forma, porque na verdade, meus amados, Deus, Ele é um Espírito. Ah, pastor, e como é que é essa semelhança que Deus nos deu? Eu vou lhe dizer agora o que é essa semelhança. É uma semelhança cognitiva, é uma semelhança da razão, porque, meus queridos, nós sabemos que o resto da criação, falando de animais, são animais o quê? Irracionais. Vamos falar forte, são animais? Irracionais. Portanto, eles não pensam, amém? Eles não discernem, eles não podem pensar de si mesmo. Por exemplo, meus queridos, existe um poema
interessante em que o autor diz assim: eu nunca vi nada selvagem ter pena de si mesmo. Amém, meu irmão? Sabe por que não tem pena de si mesmo? Porque ele não raciocina. Não é verdade, meu irmão? Eu vi pela TV um cantor aí bem popular, estava numa turnê, num ônibus, aí ele pegou uma bomba, essas bombinhas de São João, e viu um cachorro correndo atrás do ônibus, e ele jogou, e o cachorro mordeu a bomba, pensando que era um pedaço de madeira, né? Que ele estava brincando, e aí quando a bomba explodiu, o cachorro perdeu o seu maxilar. Mas o interessante é que a pessoa que filmou com o celular, o cachorro estava lá com o rabinho balançando, né? Estava doendo, sem maxilar, mas para ele estava tudo bem, estava tudo certo, não é, meu irmão? Porque o animal ele é irracional, ele não pensa, mas nós, meus queridos, Deus nos deu a faculdade de pensar, de discernir, amém, queridos? Então Deus nos dotou, amém, com uma faculdade diferente da dos homens, da dos animais, a faculdade do intelecto, né? Os animais, meus queridos, nós podemos ensiná-los a fazer algumas coisas que nós queremos, não é assim, meu irmão? A gente pode, por exemplo, criar um cachorro para que ele guie um cego, não é? Mas ele vai guiar o cego por quê, meu irmão? Diga assim, pelo seu instinto. Pelo seu instinto. E por causa do treinamento que recebeu. Mas ele não sabe que está fazendo bem. Amém, meu irmão? Porque o animal ele não pode discernir entre o bem e o mal. Amém, queridos? Mas o ser humano, Deus deu justamente esse poder cognitivo, né? Esse poder da razão, para que nós possamos discernir o que é o bem e o que é o mal. Não é desse jeito, meu irmão? Então Deus botou um homem com a capacidade de raciocínio e de sentimento. Foi por isso, meus queridos, que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor disse assim: vá lá no meu jardim e o cultive e guarde a ele. Por que ele não pediu, meu irmão, a nenhum dos animais? Porque nenhum animal tem inteligência para isso. Não é verdade, meu irmão? Para cultivar um jardim e para cuidar dele. Mas Deus deu ao homem essa inteligência. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, você já parou para pensar nas grandes invenções que nós temos na nossa geração, meu irmão? Já parou para pensar? Há cerca de 20 anos atrás, meus filhos, 20 não, vamos botar pouco menos, né? 15 anos atrás, o celular era do tamanho desse microfone que eu estou na mão, não é, meu irmão? Eu tinha um, meu irmão, que eu saía pendendo do lado assim, e eu tinha o maior orgulho que eu botava aqui para todo mundo ver. Comprei uma capinha de plástico para todo mundo ver que eu tinha celular, e dava para ver mesmo de longe, parecia um walkie-talkie, né? Agora você tem um celular, meu irmão, que é desse tamanhozinho, não é assim, meu irmão? Agora tem um celular grande de novo, né? Por causa da questão das imagens que a gente precisa ver, filmar, enfim. Mas você já notou, meu irmão, que estão fazendo um celular que ele crava na sua mão? Você já viu esse celular, meu irmão, que você coloca no seu pulso, não é? A tecnologia, meu irmão, chegou de tal forma, meus queridos, que hoje eu posso me comunicar agora com uma pessoa lá no Japão, não é assim, meu irmão? Há tempos passados, para que eu pudesse me comunicar com alguém, eu ia num aparelho, né, chamado telefone fixo, que muita gente não sabe mais nem o que é, né? Um aparelho desse tamanho, né, que só tinha um bicho da cor verde, bem clarinho, com um disco no meio que você tirava e fazia e soltava o bicho voltado. Se você errasse, meu querido, você tinha que ligar de novo, né? Não é assim, meu irmão? E hoje em dia, meus queridos, com um toque do seu dedo, eu espero que ninguém esteja tocando aí, mas no seu celular você pode falar com alguém no Japão. Pode ou não pode, meus queridos? Pode. A tecnologia é maravilhosa, foi Deus que deu a nós. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Deus deu a faculdade, né, cognitiva do homem, a razão, o pensamento, para que nós possamos trabalhar e falar, não é? E possamos criar as coisas. Meus queridos, a grande tragédia é que nós temos usado, meus amados, este poder cognitivo, da razão, para coisas do mal. Não é assim, meu irmão? Olha, Albert Einstein foi aquele cientista, inclusive ele era até judeu, né? Ele criou a bomba atômica, não é assim, meu irmão? Desculpa, a bomba atômica não. Teoria da relatividade. E por causa da teoria da relatividade foi criada a bomba atômica. E fala-se, meus queridos, que nos últimos anos da sua vida ele passou recluso e em depressão, porque por causa de ele ter descoberto a teoria da relatividade foi criada a bomba atômica. Porque os homens pegaram uma coisa boa e aplicaram para o mal. Não é assim, meu irmão? Eu vou fazer um desafio para a igreja. Meus queridos, quem foi que criou aquela plantazinha chamada cannabis sativa, que a gente conhece como maconha? Quem criou, meu irmão? Deus. Quem criou? Deus. Deus. E aí eu pergunto a você, é uma planta boa ou planta má, meu irmão? A planta é boa, porque foi Deus que criou. A Bíblia diz, né,
vamos explicar. A planta é boa, meus amados, justamente porque foi Deus que criou. E a Bíblia diz, meu irmão, que tudo que Deus criou foi perfeito, né? Mas aí, meu irmão, não sei, né, se foi um Inca, não sei se foi um Maia, um índio, ele inventou de pegar aquela planta e botar para secar, né? E depois enrolar em alguma coisa e fumar, né? E depois de fumar, a bicha dá um negócio assim, né? Assim, meu irmão. Então o uso que as pessoas fazem daquela planta é que é errado, né? Desse jeito, meu irmão. Então Deus deu uma inteligência ao homem que poderia usar aquela planta com propriedades, né, curativas, como medicinal, como já existe, né? Pegam aquela planta, cannabis sativa, estão usando no tratamento da leucemia, mas os homens maus pegaram e estão usando para o vício, né? Desse jeito, meu irmão. Então a nossa grande tragédia é que nós temos usado, meu irmão, o nosso entendimento, a nossa razão para as coisas do mal. Diga assim, misericórdia. Misericórdia. Mas a imagem de Deus que há em nós é justamente a razão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus pensa, meus queridos, assim como Deus raciocina e sente, o homem também pensa, raciocina e sente. É um privilégio tremendo, meus queridos. Mas veja só, meu irmão, essa imagem também, ela tem um caráter moral. Ela tem o que, irmãos? Caráter moral. Caráter moral, meus queridos. Ou seja, de toda a criação, só os homens e os anjos podem discernir o que é o bem e o que é o mal. Amém? Os animais não discernem. Os irmãos sabem, por exemplo, que a cobra, ela pica, né, meu irmão? Ela dá uma mordidinha lá, e dependendo da cobra, você vai encontrar o Criador rapidinho, né? Assim, as pessoas dizem, a cobra é do mal. Mas é não, meu irmão, é um animal criado por Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ela está simplesmente se protegendo, não é assim, meu irmão? Ela não sabe discernir. Eu vou morder Evelyn. Evelyn, eu não gosto de vou lá, a cobra não diz isso, né? A cobra não diz, eu gosto de Juninho, vou passar para o Juninho e vou para a Josa Dark. Não, meu irmão, a cobra ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Porém, nós sim, não é assim, meu irmão? Então, essa imagem que Deus nos deu é de caráter moral, diga glória a Deus. E esse caráter moral, meus queridos, é que nos separa do resto da criação. Você está entendendo, meu irmão, o privilégio glorioso que Deus te deu? E aí, meus amados, a outra, vamos dizer assim, a outra parte, né, dessa imagem é que Deus nos deu o domínio sobre a terra. Deus nos deu o quê, irmãos? O domínio sobre a terra. Quando o homem foi criado, Deus disse, sujeitai a terra. Abra a Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, versículo 28, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Assim como Deus é soberano, meu irmão, Ele deu ao homem uma certa soberania, né? Não uma soberania plena como Deus tem, mas Deus deu uma soberania sobre a terra, né, e a sua criação. Desculpe, Gênesis capítulo 1, versículo 28. E diz assim, e Deus os abençoou, e disse Deus, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha só, meu irmão, o que é que Deus diz? Sujeitai-a e dominai. Amém? Era para o homem dominar toda a terra e sujeitar toda a criação. Agora avance, meu irmão, até Salmo, no Salmo de número 8, capítulo 9. Salmo de número 8, versículo 5 em diante. Salmo de número 8, versículo 5 em diante. Diz assim, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Meus queridos, nosso Deus é soberano, não é, meu irmão? Tudo ele faz conforme ele apraz, e ele domina toda a terra. Da mesma forma, irmão, os homens dominam a terra, não é assim, meu irmão? Você pode ver, por exemplo, o homem pegar um animal, né, irracional como um cachorro e treiná-lo para ser um animal de casa, né, que a gente chama de animal doméstico. A gente vê, por exemplo, meu irmão, os homens pegarem o vento e fazer com que o vento trabalhe a seu favor. Não é assim, meu irmão? Que a questão dos velejadores, né, colocam velas e faz com que o vento seja uma força motriz para eles. Não é assim, meu irmão?
Então, veja só, a força das águas, os homens criaram, não é, a energia elétrica pela força das águas. Então, nós entendemos, meus queridos, que o homem, ele domina a terra, não é verdade, meu irmão? Nós, por exemplo, manipulamos a terra para que a terra produza frutos com o qual nós podemos comer os seus elementos, né, os seus frutos. É assim, meu irmão? Então, tudo isso ele fez, meu irmão, por nós, porque é um dom gracioso de Deus para nós. Amém, meu irmão? Então, a imagem de Deus está em nós, porque também nós somos soberanos aqui na terra. Soberano no sentido de dominar a terra, não é assim, meu irmão? Então, até que o homem não se rebelasse contra Deus, os animais, a terra não tinha se rebelado contra o homem. Nós podemos ver que a terra hoje, ela cobra, né, digamos assim, o seu preço, né? Porque quando o homem pecou, olha só, meu irmão, a Bíblia diz que o homem comeria, né, do suor do seu rosto, e a terra produziria espinhos e erva daninha. Não é assim, meu irmão? Ou seja, por causa do pecado, meus amados, por causa do pecado, a terra produz ervas daninhas, coisas, né, como por exemplo baratas, escorpiões, né? A terra produz essas coisas, né? Plantas que são mortíferas para o homem, justamente por causa do pecado. Porque a Bíblia diz, meus queridos, que na verdade, meus amados, a terra inteira geme, amém? Esperando ser redimida por causa do pecado do homem. Diga assim, misericórdia. Misericórdia. Mas, meus queridos, Deus fez um homem soberano aqui na terra, amém? Então essa é a imagem de Deus no homem. E por fim, meus queridos, Deus deu a capacidade da imortalidade. Deus deu o que, irmãos? A capacidade da imortalidade. Meu irmão, quando Deus criou o homem, Deus o criou para viver para sempre. Olha para o seu irmão e diga assim, era para você viver para sempre. Era para viver para sempre. Olha só, meus queridos, no meio do jardim havia duas árvores. Havia o que, irmãos? Duas árvores. Árvore do conhecimento do bem e do mal, e essas eles não deveriam comer, e a árvore da vida. E a Bíblia diz que a árvore da vida, ela era para o seu fruto ser consumido, e sendo consumido o homem viveria eternamente. Mas quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus o expulsou do jardim e colocou anjos para guardar, né, em uma espada flamejante ao redor do jardim, para que o homem não encontrasse mais um caminho para a árvore da vida, porque Deus nos criou para viver para sempre. Mas por causa do pecado, meus queridos, nós agora morremos. Diga assim, misericórdia. Misericórdia. Mas no coração humano, meus amados, Deus colocou um anseio pela eternidade. Ou seja, lá no coração humano, lá dentro do coração de cada ser humano, ele sabe que Deus nos criou para que nós possamos viver eternamente. Abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Velho Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, antes de cantares. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Veja o que é que está escrito na Bíblia. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Na sua Bíblia deve estar assim: Deus colocou um mundo no coração do homem. Ou seja, meu irmão, Deus colocou no coração do homem, meu irmão, um vazio do tamanho do mundo, ou seja, um vazio do tamanho daquilo que é eterno. O homem anseia pela eternidade. É por isso, meus queridos, que as pessoas têm medo de morrer, porque sabem que quando morrem se inicia uma vida eterna, né? Mas os homens não sabem para onde vão, se vão para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o limbo, na verdade. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que só existem dois caminhos. Quais são, meu irmão? Céu e inferno. Céu ou o inferno para esse hotel, né? Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, né? Então, meu irmão, damos graças a Deus, porque Deus nos escolheu para ir para o céu. Glória a Deus. Mas Deus deu ao homem a capacidade de ser eterno. Ele anseia pela eternidade. Porém, meus queridos, a história está muito bonita até agora, mas o homem, ele perdeu todos esses privilégios. Amém, irmãos? Por causa do pecado, meu irmão, o homem maculou a imagem de Deus nele. É como se o homem estivesse olhando, né, num ribeiro, muito lindo, olhando o seu rosto, mas alguém chega, o diabo chegou e baldeou a água, né?
e baldeado a água, ele ainda consegue se ver, porém, não é uma imagem perfeita, é uma imagem desfigurada, não é assim, meu irmão? Uma imagem suja. Da mesma forma, meus amados, foi o que aconteceu com o homem. O pecado maculou a imagem de Deus no homem. Diga misericórdia. Misericórdia. Então, quando o homem pecou, meus queridos, ele trouxe sobre si condenação e morte. Vá agora para Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Como eu disse para os irmãos, esse estudo bíblico, meus queridos, ele é a base, né, para qualquer cristão conhecer de fato o que Deus fez por nós. Então sinta-se privilegiado por estar recebendo esse ensinamento. Amém, irmãos? Porque nem todas as igrejas ensinam isso. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. No dia em que dela comerdes, o que, irmãos? Certamente morrerás. Certamente morrerás. Irmãos, o homem deliberadamente decidiu desobedecer a Deus. E por causa da desobediência a Deus, ele passou agora a ser vítima, digamos assim, da morte. Né? Ele passou agora a ser alvo da morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, nós já citamos, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Amém, irmãos? Então, por causa do pecado, o homem, ele passou a ser um ser mortal. Diga assim, misericórdia. Misericórdia. Eu gosto de comparar muito essa história, meus queridos, como um ventilador que ele é tirado da tomada, né? Quando você liga o ventilador, né, e o ventilador está na sua velocidade total, e você puxa da tomada, ele para de vez, meus queridos? Não, né? Ele, quando é puxado da tomada, ele vai parando aos pouquinhos até parar completamente. Assim é o homem afastado de Deus. Ele vai parando, não é verdade, meus queridos? Ele vai se afastando de Deus cada vez mais. Ele morre espiritualmente e morre também, meus amados, fisicamente. Então, meu irmão, isso não quer dizer que os homens perderam a sua faculdade, né, cognitiva da razão. Os irmãos sabem que existem homens muito inteligentes por aí, mas ele perdeu a inocência com que Deus criou. Ele perdeu, meus queridos, a comunhão que ele tinha com Deus. Os irmãos sabem que todo dia, à tardinha, Deus descia do céu e vinha até o jardim do Éden para conversar com Adão. Quem sabia disso, meu irmão? Então veja só, Deus descia do céu e vinha conversar com Adão, porque em Adão não tinha pecado. Ele poderia falar com Adão face a face, mas quando Adão pecou, meu irmão, qual foi a primeira atitude de Adão? Diga assim, ele se escondeu. Ele se escondeu. Ele se escondeu, meus queridos, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. É o que está em Isaías capítulo 52, versículo 59, versículo 2, né? O pecado, meus queridos, faz separação entre nós e Deus. Amém, irmãos? Então, o homem deliberadamente decidiu pecar. Amém? Então, por causa disso, meu irmão, o homem, ele é incapaz de salvar a si mesmo, porque ele está preso no pecado e ele não pode ir a Deus. Amém, irmãos? Ele está morto no pecado e o morto consegue fazer o que, meu irmão? Nada. Diga assim, o morto não faz nada. O morto não faz nada. A não ser ficar morto, né? O morto só faz ficar morto. Então, quando o homem está morto no pecado, meu irmão, ele não consegue ir a Deus. Então, o homem, ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Porém, meus queridos, a Bíblia diz que Deus, ele providenciou um caminho de volta a ele mesmo. Porque a Bíblia diz, meu irmão, lá em João capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é assim, meus queridos? Então, Deus criou o homem, para resumir, para que nós possamos concluir nessa noite. Deus criou o homem de uma maneira totalmente especial, não é? Deus criou o homem de uma maneira maravilhosa e o dotou de coisas, não é, que só os homens têm. Existe uma coisa, meus queridos, que só Deus tem, que são chamados de atributos incomunicáveis. Amém, meu irmão? Só Deus é justo como Ele, não é? Só Deus é santo como Ele. Só Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não é assim, meu irmão? São atributos incomunicáveis de Deus. Só Deus tem. Porém, Deus deu a nós, meu irmão, atributos que Ele tem, como, por exemplo, um anseio para a eternidade. Deus deu a razão ao homem, né? Deus deu sentimento ao homem. Deus deu domínio ao homem. Deus fez tudo isso, meu irmão, porque eu e você somos obra-prima dele. Mas, entretanto, meus queridos, infelizmente, nós pecamos e
e nos afastamos desse Deus. E muitas vezes nós viramos as costas para Ele, querendo viver uma vida por nós mesmos. Não é assim, meu irmão? Uma vida para satisfazer os nossos desejos, para conseguir aquilo que nós queremos, mas nós não olhamos para o Criador e dizemos: Senhor, obrigado por esse dom maravilhoso da vida que Tu me deste. Não é assim, meu irmão? Eu quero só dizer uma coisa para os irmãos. Nós nessa noite falamos, né, de uma matéria que na teologia se chama antropologia, não é? E antropologia é uma junção de duas palavras gregas, né? Logos, que é doutrina e ensino, e antropos, que quer dizer homem. Mas essa palavra antropos, no grego, sabe o que quer dizer? No literal quer dizer aquele que olha para cima. Porque na verdade o homem, meu irmão, era para olhar para cima e agradecer ao Criador pelo que Ele tem feito por nós, por Ele ter nos dado vida. Porque Ele poderia ter destruído esta terra quando o homem pecou, mas Ele decidiu dar a si mesmo em amor por esta terra. Glória a Deus. Eu costumo dizer, meus queridos, Ele deu o melhor de si mesmo por nós, por nos amar muito. Pessoas que não queriam, pessoas que dão as costas para Ele. Não é assim, meu irmão? E não se engane, não. Tem muitos crentes que estão da mesma forma. Tem muitos crentes, meus queridos, que vivem por aí dizendo que louva a Deus, abre a sua boca e fala do nome do Senhor, mas o seu coração está longe dele. Mas Deus chamou nessa noite a sua igreja, a responsabilidade, para que nós possamos dizer assim: Senhor, eu não apenas digo que te amo, mas te amo de verdade. Eu não apenas digo que sou grato a ti, mas eu sou grato a ti por esse dom maravilhoso. Diga glória a Deus. Eu fico perplexo, meus queridos, quando eu paro para pensar no que Deus fez por nós, nas maravilhas que Deus tem efetuado na humanidade e em cada um de nós. Não é verdade, meu irmão? Porque se você parar para olhar, para pensar, olhe para trás e veja se a sua vida não esteve até hoje cercada pelo amor de Deus. Muitas vezes você quis desistir, né? Você nem conhecia Deus. Muitas vezes você quis parar na caminhada. Muitas vezes você, né, quis cometer besteiras. E houve alguns acontecimentos na tua vida que te proibiram de fazer certas coisas. Não é isso, meu irmão? Porque Deus vinha te guardando até você chegar aqui nessa noite. Diga glória a Deus, meu irmão. Deus tem feito algo maravilhoso. Tem pessoas, meus queridos, que ficam por aí, né, criticando, dizendo assim: onde está Deus, quando tudo isso acontece. Nós tivemos a morte agora daquele cantor, como é o nome dele mesmo? Cristiano Araújo, é isso mesmo, né? Cristiano Araújo, ele faleceu, nós nos condoemos também com a dor da família, mas o pai dele disse assim: onde está Deus nessa história? Não é verdade, meu irmão? Agora veja, o camarada vinha em alta velocidade, sem usar cinto, não é isso, meu irmão? Ele procurou a morte, aí morre e as pessoas botam a culpa em Deus. Não é assim, meu irmão? Como o ser humano é ruim, não é desse jeito, meus queridos. Uma vez eu estava na frente de uma loja lá no centro da cidade e eu estava vendo uma TV. Eu estava igual aqueles cachorros que ficam na padaria vendo, né, o galeto passar e fica ali. Eu estava ali vendo a TV dizendo: meu Deus, como eu queria comprar. E passou aqueles documentários da África, né? Uma criança, meu irmão, bem magrinha, né? Mas muito magra mesmo, do lado de uma árvore assim, toda queimada, e ela estava com a mão assim naquela árvore e de cabeça baixa, e chegou uma mulher e disse assim: onde é que está Deus que não está vendo isso? Aí eu disse assim: onde é que está a senhora que não está vendo Deus? Porque Deus tem providenciado para essa nação muitas coisas, ajudas humanitárias que vêm de todo canto, não é verdade, meu irmão? Mas os guerrilheiros impedem de chegar lá, os próprios homens, meus queridos, impedem de Deus, né, poder chegar com a sua provisão lá. E aí, meu irmão, as pessoas colocam a culpa em Deus. Mas nessa noite, meus queridos, tudo que nós falamos serve para nós meditarmos do que Deus nos deu, de como Ele nos criou de uma maneira tremenda. Deus te ama tanto, meu irmão, minha irmã, que te trouxe aqui nessa noite para você entender como você foi feito de uma maneira tão poderosa. Então, ao invés de você ficar dizendo assim: Senhor, onde tu estás? Né? Diga assim: Senhor, obrigado, porque eu sei que ao final de todas as coisas eu serei abençoado. Amém, irmãos? Eu estava indo para o mercado público do Mangabeira, eu vi num carro assim, um dizer muito interessante. Eu vou dizer para os irmãos: diz assim: Deus não disse que a caminhada seria fácil, mas disse que a chegada valeria a pena. Olha que frase profunda, né, meu irmão? Então nós passaremos por problemas aqui na terra, indiscutivelmente, mas Deus está conosco no vale da sombra da morte. E a chegada vai valer a pena, meu irmão. Então, olhe para cima e agradeça ao teu Deus pelo que Ele tem feito por você, porque Ele te criou de maneira maravilhosa para que você pudesse
louvá-lo. Glória Então, a louva a Deus. Deus nessa Glória a noite, Deus. pelo dom inefável que Ele nos tem concedido. Dê uma linda salva de palmas.